Imaginem acordar de manhã, bem cedinho, com o cantar do galo, irem à casa de banho e terem de ir lavar os vossos dentes com uma escova de dentes de madeira e cerdas de pelo de animal. Depois, ir à padaria buscar manteiga e colocar num frasco de vidro que levaste de casa. Passado um bocado, quando chegas a casa, ouves o tilintar dos frascos de vidro do leiteiro, que vem deixar o leite todas as manhãs. Deixa as garrafas cheias e leva as vazias. Já quando vais para a escola, abres a tua mochila de pano e tiras de lá o teu estojo e a tua régua, ambos de madeira. Pegas no lápis e começas a fazer os teus exercícios de fisicoquímica. Quando voltas para casa, encontras o teu pai a preparar omeletes para o almoço. Ele aquece um pouco de manteiga na panela, coloca o primeiro ovo e o que mais temia acontece. Fica tudo colado. Será que não tem nada que se possa colocar na frigideira para evitar ficar colado? Antes de fazer os TPCs, é hora de lavar a louça, usando uma esponja vegetal e sabão feito com gordura natural. Tu e a tua mãe já tinham visto no mercado um novo tipo de sabão líquido, chamado detergente, numa nova embalagem. Mas naquele dia não tiveram como comprar, porque não tinham levado dinheiro suficiente. Isto era como poderia ser a tua vida se não existissem os plásticos. Bom, neste projeto de DAC, com base em todos os conhecimentos das aulas de Biologia e Fisicoquímica, iremos explicar cada pormenor dos plásticos, até mesmo compará-lo com bioplástico, feito por nós. E já agora, quem somos? Bem, nós somos o futuro. Hoje em dia, é difícil encontrar produtos que não tenham plástico. Mas então, de onde é que ele vem? E como está relacionado com bolas de bilhar? Bem, o termo plástico já é bem antigo e, para variar, veio da Grécia. O termo plásticos era utilizado para classificar um material moldável, para criar outros objetos, materiais como resina das árvores e marfim dos elefantes. Mas como realmente surgiu o primeiro plástico sintético? Bem, o plástico é resultado de vários pesquisadores e inventores, mas vamos falar apenas dos mais relevantes, como o inglês Alexander Parkes, que criou o primeiro plástico artificial em 1856, no qual lhe deu o nome de Parksina, a partir da mistura de nitrocelulosa, solventes como álcool e óleo vegetal. O resultado era um plástico que podia ser moldado quando aquecido, mas não muito adiante. Entretanto, na América, John Wesley Yates teve mais sucesso com o plástico semi-sintético, que chamou de celuloide, para substituir o marfim na produção de bolas de bilhar. O desporto na altura era tão popular que já ameaçava a população de elefantes. Nesse objetivo, ele descobriu um material à base de nitrato de celulose que se tornava sólido e flexível, mas esse nitrato de celulose era explosivo sem deixar fumo no ar. Imaginem irmos jogar snooker lá pelos anos 1900, poderia acontecer que uma das bolas explodisse com impacto. Seria um jogo mais emocionante. Posteriormente, em 1907, Leo Baekeland criou o bakelite, que foi o primeiro polímero realmente sintético, podendo ser considerado assim o primeiro plástico. Este era resultado da reação entre fenol e formaldeído e tornou-se bastante útil devido à sua dureza, resistência ao calor e à eletricidade. Mas afinal, o que é o plástico? Bem, do ponto de vista ambiental, ele é um desastre, mas do ponto de vista tecnológico, ele é uma maravilha moderna. O plástico é um material feito de longas cadeias de moléculas chamadas polímeros, que é uma macromolécula. Por sua vez, essas moléculas são compostas por moléculas menores, chamados monómeros. São moléculas compostas por carbono e outros elementos que se prolongam. O poli, no nome polímero, significa muitas e mero significa partes, ou seja, muitas partes. Bem, os polímeros, como podem imaginar, vão muito além dos plásticos. Muito mesmo. Se dividirmos eles em polímeros naturais e sintéticos. Os naturais, podemos dizer a celulose presente nas plantas, a lã, a seda, o marfim, amido, queratina, o DNA. Já nos sintéticos, podemos dizer o polietileno, que é um dos plásticos mais baratos e presentes. O nylon, PVC, entre outros. Os plásticos também podem ser divididos face ao aquecimento, como Termofixos. São plásticos que não podem ser reaquecidos e remoldados após a solidificação. Eles possuem uma estrutura tridimensional com ligações químicas cruzadas entre as suas cadeias poliméricas, o que os torna altamente resistentes e estáveis. São utilizados em indústrias que exigem resistência mecânica, rigidez e estabilidade dimensional, como a automotiva e elétrica. Exemplos incluem bakelite e a resina de poliéster. E termoplásticos. São plásticos que podem ser reaquecidos e remoldados várias vezes sem alterar suas propriedades físicas. Eles possuem
cadeias poliméricas, lineares ou ramificadas, e se tornam maleáveis quando aquecidos acima da sua temperatura de arrefecimento. Esses plásticos são recicláveis e mais flexíveis do que os termofixos. Exemplos comuns incluem polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno e são usados em embalagens, tubulações, entre outros. E vocês sabem como realmente os plásticos são produzidos? Bem, o plástico é feito a partir de recursos naturais, como o petróleo e o gás natural, que são processados e tratados quimicamente para produzir os vários tipos de plásticos. O processo de fabricação de plásticos a partir dessas matérias-primas é chamado de polimerização. Durante esse processo, as moléculas são combinadas para criar longas cadeias de polímeros plásticos. Esses polímeros são então moldados na forma desejada para o produto final, como por meio da moldagem por injeção, extrusão ou termoformação. Por falar em tipos de plástico, sabiam que existem vários tipos? Mas os mais comuns de se ver no dia a dia são os polietilenos tereftalatos, conhecidos como PET, polietileno de alta densidade, PED, policloreto de vinila, PVC, polietileno de baixa densidade, PEBD, polipromileno, PP, e poliestireno, PS, e outros. Sendo o primeiro um dos plásticos mais comuns no nosso cotidiano. Encontra-se em garrafas de água ou em embalagens de alimentos. O segundo é ainda mais resistente do que o PET e é utilizado no fabrico de caixas de plástico. O terceiro é o plástico com maior impacto ambiental, na saúde humana e encontra-se em tubos e revestimento de fios. O quarto é um material leve, flexível e é utilizado para sacos de supermercado ou películas para embalar alimentos. O quinto caracteriza-se pela durabilidade e é encontrado em tampas de garrafas e embalagens de comida. E por último, mas não menos importante, o sexto tem a capacidade de isolamento térmico, sendo utilizado em copos de iogurtes, talheres, pratos ou palhinhas descartáveis. Bem, mas sabes como os identificar? Normalmente nas embalagens vem identificado num pequeno triângulo cada tipo de plástico, mas há vezes em que isso não acontece. Então nós vamos ensinar como identificar cada tipo de plástico. E para essa pequena atividade laboratorial, na qual temos como objetivo identificar plásticos, vamos precisar dos seguintes materiais: gobelés de 250 ml e 150 ml, 150 ml de água, 800 ml de acetona pura, 800 ml de álcool isopropílico, uma lamparina, uma placa de aquecimento, uma pinça e uma mola de madeira, uma pipeta de postor e as nossas amostras de plástico, óbvio. Com isso, iremos fazer 5 testes: densidade na água, onde veremos se os plásticos são mais ou menos densos que a água; o da acetona, onde iremos ver se ocorre algum tipo de reação; o da densidade no isopropanol, que é igual ao da água, mas com o álcool isopropanol, sendo o isopropanol menos denso que a água; o da chama, onde veremos se a chama muda de acordo com os plásticos; e o do aquecimento, onde veremos se acontece reação. Depois de realizarmos os testes, obtemos estes resultados, tendo em conta que podemos ter cometido alguns erros, como o erro de paralaxe, que é um erro sistemático. Mas vamos então passar para a parte de identificar os plásticos. A identificação é feita tendo em conta as características de cada tipo de plástico. Foram utilizadas 6 amostras diferentes que correspondem a cada um dos 6 tipos de plástico que falamos. Com o teste da água, 1 grama por centímetro cúbico a 25 graus Celsius, conseguimos perceber que as amostras 1, 2 e 3 flutuavam, logo são menos densas, e as amostras 4, 5 e 6 mergulharam, logo são mais densas. No teste do isopropanol faz o mesmo que no da água. A diferença é que o isopropanol é menos denso que a água. Sendo assim, neste teste era apenas necessário utilizar as amostras que são menos densas que a água. A amostra 3 foi a única que era menos densa que a água e mais densa que o isopropanol. Logo, podemos dizer que essa amostra trata-se do tipo de plástico número 2, PEAD. No teste da acetona, podemos ver que na amostra 5 foi onde ocorreu reação. Logo, podemos dizer que se trata do tipo de plástico número 6, PS. No teste da chama, a amostra 6 foi a única onde ocorreu alteração da cor da chama. Com isto, podemos dizer que se trata do tipo de plástico número 3, PVC. O último teste é o do aquecimento, e o único onde ocorreu reação foi na amostra 4, que amoleceu e contraiu. Com isso, podemos dizer que é o tipo de plástico número 1,
PET. E a amostra 1 apenas amolece, logo é o tipo de plástico número 5, PP. E por fim, a amostra que resta é a amostra 2, que por exclusão de partes é o tipo de plástico número 4, PEBD. Bom, parece um pouco confuso, mas nós fizemos um esquema que pode ajudar a compreensão. No entanto, o plástico não é biodegradável. E vocês perguntam, o que é isso? Bem, a biodegradação é um processo pelo qual substâncias ou materiais orgânicos são decompostos pelos organismos vivos, como bactérias, fungos e outros micro-organismos, em compostos mais simples, como o CO2, a água e a biomassa. É um processo natural que ocorre na natureza e desempenha um papel importante no ciclo dos nutrientes e na reciclagem de matéria orgânica. Quando uma substância é biodegradável, isso significa que ela pode ser decomposta pelos micro-organismos presentes no ambiente, através de enzimas que eles produzem. Esses micro-organismos alimentam-se dos resíduos orgânicos, transformando-os em subprodutos que podem ser reintegrados ao meio ambiente. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os materiais são facilmente biodegradáveis. Alguns materiais sintéticos, como os plásticos, podem levar décadas ou até mesmo séculos para se degradarem no ambiente natural. Isso pode resultar em acúmulo de resíduos e poluição ambiental, que é o que está a acontecer. Como a poluição ambiental tem ficado cada vez mais grave e uma das causas são os plásticos, cada vez mais têm sido criados bioplásticos, pois são biodegradáveis e são derivados de fontes renováveis de biomassa. Os bioplásticos designam três tipos de polímeros: os que têm por base as matérias-primas biológicas renováveis, os que são biodegradáveis e os que são ambas. Além disso, os bioplásticos podem ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a sua produção a partir de biomassa vegetal libera menos gases poluentes do que a produção de plásticos convencionais a partir de petróleo. Mas, será que nós somos capazes de criar um bioplástico? É o que vamos ver. Bem, para esta segunda atividade laboratorial, onde temos por objetivo criar um bioplástico, iremos precisar dos seguintes materiais: um goblete de 150 ml, outro de 250 ml, dois de 50 ml e outro de 600 ml, uma placa de aquecimento, uma vareta de vidro, uma balança analítica de precisão mais ou menos 0,01, tabuleiro, papel vegetal, 30 gramas de amido de milho, 200 ml de água, 20 ml de glicerina, 20 ml de vinagre branco e corante azul. Depois, é só juntar tudo no goblete de 600 ml na placa de aquecimento, esperar até dar o ponto brigadeiro e colocar no tabuleiro com papel vegetal e esperar uns dias até endurecer. Mas respondendo à pergunta se conseguimos fazer o bioplástico, sim, conseguimos. Apesar de uns dias depois, quando fomos ver o plástico, ele estava assim. Pois ele acabou por partir, pois ele se hidratou. Mas pelo menos ficámos com os pedaços de bioplásticos duros e flexíveis. Pareciam mesmo plásticos, mas a diferença é que estes bioplásticos são mais sustentáveis e biodegradáveis. Mas como é que os plásticos nos afetam, a nós humanos e aos animais? Bem, já ouviste falar de microplásticos? Bom, a maior parte dos plásticos não recicláveis acabam por parar nos oceanos. E quando falamos em plásticos nos oceanos, vem logo a imagem de pobres tartarugas enroscadas em sacos de plásticos e palhinhas. Em 2018, cientistas analisaram o conteúdo intestinal de 102 tartarugas marinhas. Todas elas tinham comido plástico. Embaixo da água, os plásticos parecem-se muito com o alimento natural das tartarugas. As tartarugas de couro adoram um bom rodízio de alforrecas. Infelizmente, os sacos de plástico são muito parecidos a uma suculenta e nutritiva alforreca. Os plásticos causam um enorme estrago na natureza, mas as coisas ficam ainda piores. Existe algo mais pequeno que causa um problema muito, mas muito maior. São os microplásticos, que são menores que 5 milímetros. Eles são o resultado da degradação e fragmentação de plásticos maiores. Eles diminuem o crescimento e a fotossíntese de uma bactéria que é responsável pela produção de 10% de todo o oxigênio global. Isso significa um planeta com menos oxigênio para nós respirarmos. E ainda fica pior, o CO2, que deixa de ser usado na fotossíntese, contribui com o aumento do aquecimento global e com a acidificação dos oceanos, dois problemas que também são gravíssimos. Mas as coisas ainda ficam piores.
A acumulação de microplásticos no sistema digestivo e nos tecidos de animais marinhos é um fenômeno chamado de bioacumulação, no qual pode se tornar uma bioconcentração, que é quando esse acúmulo é tão grande que a quantidade de microplásticos acumulado no corpo do animal é maior do que a quantidade de microplásticos na água em que ele vive. Mas as coisas ainda ficam piores. A concentração de microplásticos vai acumulando-se progressivamente na cadeia alimentar à medida que vai passando da presa para o predador, chegando até predadores topo de maneira hiperconcentrada. A esse fenómeno chama-se de biomagnificação. E as coisas ainda ficam piores. Se o microplástico está a chegar até predadores topo, certamente está a chegar até nós humanos, que nos alimentamos de animais marinhos. Já foram encontrados microplásticos em pessoas, até mesmo em pessoas que não comem animais. Os microplásticos podem estar presentes no sal e na água que sai da nossa torneira. Mas as coisas ficam piores. Ainda não sabemos bem o que o microplástico causa no corpo humano, mas no cérebro ele aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, que são substâncias que aumentam a proliferação de células cancerígenas. Mas as coisas ficam ainda piores. Os microplásticos podem ainda ser partidos em pedaços ainda menores, chamados nanoplásticos, um contaminante invisível a olho nu. Estes nanoplásticos podem causar danos nas nossas proteínas e até no nosso DNA. Isto são só algumas consequências dos plásticos, porque existem muitas mais, como quando o plástico se decompõe, ele libera produtos químicos tóxicos que podem se infiltrar no solo e atingir aquíferos, rios e lagos, afetando a fauna e a flora destes ecossistemas. E alguns plásticos contêm substâncias químicas nocivas, como o bisfenol A e os fetalatos, que podem migrar para os alimentos e bebidas que consumimos, causando doenças e ainda o esgotamento de recursos naturais. A produção de plástico requer o uso de recursos naturais, como petróleo e gás natural. O uso intensivo desses recursos para a produção de plástico contribui para o esgotamento de fontes não renováveis e para a emissão de gases de efeito estufa, agravando as mudanças climáticas. Oh meu Deus, não tinha noção dessas consequências. Mas então como podemos prevenir essas consequências? Bem, a solução definitiva para este problema passaria por uma nova revolução industrial, por a substituição do plástico por algum outro material que cause menos danos para a natureza. Talvez uma possível escassez de petróleo no futuro force-nos a encontrar outras alternativas, mas enquanto essa revolução não chega, temos que tomar outras medidas, como reduzir o uso de plásticos descartáveis, optando por alternativas reutilizáveis, evitar microplásticos em produtos de cuidados pessoais, olhando sempre para os rótulos. O governo também deveria implementar regulamentos e políticas para enfrentar estes desafios. E por fim, mas não menos importante, reciclar, certificando que o plástico vá para o sítio certo. Por falar em reciclar, a reciclagem é uma das soluções para o problema dos plásticos e microplásticos. Ela consiste em transformar materiais usados em novos produtos, evitando a extração de novas matérias-primas e reduzindo a quantidade de resíduos que vão para o meio ambiente, microplásticos. Além disso, a reciclagem gera empregos e contribui para a economia circular. Mas o que acontece aos plásticos depois de os colocarmos nos ecopontos? Então, depois de colocarmos os plásticos no ecoponto amarelo, acontece a recolha dos ecopontos. Os resíduos chegam para as centrais, onde é realizado um processo de triagem para a valorização ou eliminação dos resíduos urbanos. Os materiais dos contentores verde e azul são armazenados ou enfardados e depois transportados para as empresas de reciclagem. Já os resíduos do ecoponto amarelo são separados, segundo o tipo de material, plástico, metal e embalagem de cartão para alimentos líquidos, e são submetidos à triagem. Durante este segundo processo de triagem, os resíduos plásticos são separados em 8 tipos e os metais em 2 tipos, alumínio e aço. Somente depois desta triagem e separação é que os resíduos seguem para as empresas autorizadas, onde finalmente serão tratados e transformados em matérias-primas para novos produtos. E com isso contribui para os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. A vida moderna é dependente do plástico, mas a vida humana é dependente de algo muito mais belo e importante. Nós fazemos parte e dependemos da natureza. E assim dizemos adeus. Esperemos que tenham gostado e que tenham aprendido tanto como nós sobre plásticos, bioplásticos, microplásticos e muito mais. Até à próxima!